Bom, vocês devem ter percebido que em algum momento a extrema-direita abraçou o vídeo do Felca. Mas, nesse momento, ao que parece, pularam do barco. Por quê? Sendo que é um tema tão importante, a gente vai entender com o Pedro Zambarda agora no Plantão do Meteoro. Muito bem, ó, o Pedro Zambarda já está na tela, você pode seguir, se inscrever no canal do Pedro, que é o @drops de jogos, e pode me seguir também aqui no @lu.junior se você quiser. Vamos lá, Pedro, o que aconteceu para a extrema-direita que estava surfando no hype do Felca? Saiu, simplesmente abandonou. Então, só Brasil Paralelo surfou na hype, porque eles estão com medo da pauta. Porque é o seguinte, todo mundo na esquerda começou a falar do Felca, e a BP, que é mais safa e mais esperta, viu a movimentação e já foi lá e manifestou ali meio que solidariedade ao Felca, tal, a sexualização das crianças. Só que a gente tem que lembrar uma coisa, né, Lúcio? A extrema-direita é a primeira a dizer que a esquerda é pedófila, que a gente faz sexo no DCE. Tudo mentira de uns caras com umas mentes... Aí depois a gente descobre, sei lá, na boca da Joyce, que, sei lá, a Zambelli tinha uma relação, supostamente, com o delegado da Lava Jato. Tipo, é coisa de mente que tá... Tem ex-presidente que fala que pintou um clima com adolescente. Exato, né? E foi condenado por isso, né, Bolsonaro? Oi, aliás, não dá pra falar oi, né? Tá preso. Tá preso, né? Aliás, a satisfação desse plantão foi a plantinha que a doutora Ana gravou, que agora é inelegível, réu e preso. E preso. Tá preso. Então, já era. Então, a BP, mais esperta do que todas, postou isso aqui, Lúcio. Sexualização de crianças, rede de pedofilia e perigos das redes sociais, entenda a grave denúncia realizada pelo youtuber Felca. Em 50 minutos, Felca denuncia... Essa daqui vai ser o corte com o maior número de coisas de extrema-direita, tá, gente? Eu peço perdão pra vocês. Não acessem esses sites, não recomendo pra ninguém, mas a gente tá fazendo aqui um serviço jornalístico. Em um vídeo de 50 minutos, Felca denuncia a sexualização de menores de idade, mostra que os algoritmos ampliam o problema e expõe casos que já são alvo do Ministério Público, um alerta direto aos pais e responsáveis. Nossa, eu vi isso, eu falei, Lúcio, a extrema-direita acordou pro problema, né? E aí eu me toquei, porque eu monitoro todos os veículos, tá? A Revista Oeste, quando saiu o vídeo, a tal da Faroeste, não deu nenhuma nota. Porque os caras estavam em dúvida. Se o Felca é de esquerda, se o Felca votou no Lula, se o Felca isso, se o Felca aquilo. A Oeste tá publicando matérias só hoje, no dia 11. O negócio aconteceu na sexta-feira. Tiveram sexta, e eu tô falando de site Rádio News, tá? Oeste é um site grande. Sexta, sábado, domingo sem nada. E aí hoje começaram a soltar as notinhas, dizendo que, puxando pela pauta da Câmara, que a Câmara vai discutir essa questão. Por que a Oeste não publicou, Lúcio? Um dos maiores colunistas, ex-Jovem Pan, ex-Trovão da Razão da Veja, eis que Rodrigo Constantino, direto dos Estados Unidos, atacou o Felca e acusando a esquerda de ser isso aí. Chamando todos nós, vocês aí que estão no chat, tá? Segundo ele, vocês todos são pedos. Eu peço desculpas, é 19h57 da noite, mas eu vou submeter vocês, infelizmente, ao Rodrigo Constantino. Vamos lá, que Deus tenha misericórdia dessa nação. Eu quero chamar a atenção do público para uma coisa. Eu não conhecia o tal do Felca. Nunca tinha visto nada dele antes. É impressionante como existem as suas bolhas nas redes sociais. O sujeito tem milhões e milhões de seguidores e eu nunca tinha ouvido falar dele. Ele gravou um vídeo chamado Adultização, que mostra a sexualização precoce de influenciadores, né? Uma coisa chocante, é um vídeo de quase 1 hora, e deu muita repercussão na direita. Começou a aparecer muito na minha timeline ali, né? Direto. E eu comecei a ver que logo depois começou a aparecer muito na esquerda também. Humberto Costa, Felipe Neto e blá, blá, blá. E eu comecei a falar assim, opa, será que a direita... Quer dizer, tem denúncia contra menor de idade. O Rodrigo Constantino foi uma das pessoas que foi misógino com a própria filha, num outro vídeo. Tá, Rodrigo? Depois lembra aí nos arquivos o que você falou da sua própria filha. Quer dizer, então, porque o Humberto Costa e o Felipe Neto compartilharam, não tem que compartilhar a denúncia, Lúcio?
Essa extrema-direita seletiva é muito, muito curiosa, né? Caiu numa pegadinha, porque está muito claro que a esquerda vai usar esse caso sensível e chocante de pedofilia para dizer que é preciso calar discurso de ódio e fake news. Ou seja, por conta da pedofilia, que é uma agenda basicamente da esquerda, aliás, eu denuncio isso no meu livro de uma década, Esquerda Caviar. Que é uma mentira. E o Olavo de Carvalho, antes de mim, já falava disso. Discípulo do Olavo de Carvalho. Excelente exemplo, hein, Rodriguinho? Parabéns. E tem provas sobradas de que a esquerda flerta com a pedofilia, né? A esquerda, de repente, está usando isso como um pretexto para censura. Todo cuidado é pouco, porque ninguém quer terra de ninguém onde o sujeito possa promover crimes, que já são crimes. Eu vou falar uma coisa pra você, tá, Lúcio? Esse discurso amalucado do Constantino, daqui a pouco vai estar na boca do monarca. Ah, mas não tenha dúvida. É o próximo no bingo. Que vai censurar, contra... E é o que o Carlos tá... O Carlos não, quem que tá falando aqui? O Vitor Xavier falou aqui no chat. Pânico moral no seu estado mais bruto, tá, gente? Eu esperava que isso acontecesse, mas volto a dizer para vocês. Quando eu vi na sexta-feira o post da Brasil Paralelo, eu falei, pô, se tocaram. A pauta é importante. Agora vai todo mundo falar sobre isso pelo viés do Felca. Não mudaram. Eles usam qualquer coisa para atacar o nosso campo, para falar que é coisa de comunista, para falar que é coisa de esquerdista. E isso é uma forma de pânico moral, tá, gente? Isso é uma forma de pânico moral contra o nosso campo que fortalece sempre o bolsonarismo. E o medo deles sempre é a questão da regulação das redes sociais, porque eles querem simplesmente cometer crimes, divulgar desinformação de forma arbitrária, sem nenhum tipo de punição. Esse sempre foi o grande objetivo da extrema-direita, que cresceu assim, tá? Vamos lembrar aí de Cambridge Analytica, vamos lembrar aí de fake news do Bolsonaro em pleno Jornal Nacional e nas redes sociais para ser eleito. A extrema-direita se alimenta de desinformação e notícia falsa. Isso não é uma opinião, isso é fato. Isso acontece no mundo inteiro. No mundo inteiro. E aí, né, é claro que para você cortar o mal, esse mal que o Felca mostrou pela raiz, você tem que passar por uma regulação das redes sociais que precisam ser responsabilizadas por isso. Né? E é óbvio que a gente luta por todas essas pautas. Sim, a regulação das redes sociais. Sim, a regulação para que isso que o Felca denunciou não apareça, que as redes sociais sejam responsáveis por filtrar esse tipo de conteúdo e por filtrar conteúdo de desinformação, conteúdo de fake news, conteúdo de ódio, sim, também. Uhum. Né? Tudo isso tem que passar, sim, porque as redes sociais, as mídias sociais hoje, as big techs, faturam com tudo isso. E quem é o principal patrocinador disso? É a extrema-direita. E aí você já vê o porquê que a extrema-direita não gosta quando fala de algo que vai levar a um debate de regulação das redes sociais. Né? Então, é só o ciclo se fechando. Por isso, Rodrigo Constantino, com essa pupila enorme, né? Eu acho que é por causa do óculos, né? Eu imagino. Ele tá, gente, sem brincadeira nenhuma, tá? Ele tá em tratamento de câncer, tá? Não façam brincadeira com isso. Claro. Eu desejo todo o restabelecimento do Rodrigo Constantino. Agora eu desejo a regulamentação das redes sociais para que falas como a do Constantino sejam devidamente sancionadas pelos rigores da lei. Porque é um absurdo o que esse cara falou. O chat lembrou duas coisas importantes. O Olavo de Carvalho detestava o Constantino. Eu acho os seguidores do Olavo de Carvalho o maior caso de sadomasoquismo intelectual. É uma coisa bizarra. E dois, lembraram também, eu acho que foi o meu querido, que inclusive pautou os cortes hoje, que foi o Enigma Hall. Ele lembrou que o Constantino disse que castigaria a filha dele e que não denunciaria o homem que tivesse se aproveitado sexualmente dela. Ele falou isso da própria filha, tá? Não é acusação. Vejam a gravação do Constantino. Não precisa acreditar em mim, não. Vai lá ouvir. Ô, Constantino, vai cuidar da sua saúde. Para de falar besteira na internet. Né? É muito melhor. Qual que é a sua opinião? Manda aí no chat, no comentário, aqui embaixo do vídeo. A gente fica por aqui, ó. Vou deixar na tela QR Code para você se tornar membro do Clube do Fim. Você viu, né? Tem membro do Clube do Fim que manda a sugestão de pauta e a gente faz aqui.
Então entra lá no Clube do Fim, participa com a gente, tá certo? Um abraço, até a próxima.